Você está diante de uma TAV deteriorada e resolve levar o caso para o heart team. Qual será o planejamento pré-procedimento? Quais as complicações que você deve se atentar para não acontecer com o seu paciente? Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Semana passada introduzimos esse assunto e agora vamos para a aplicabilidade disso tudo. A programação do TAV em TAV atualmente é realizada basicamente com a reconstrução simulada com as imagens da tomografia computadorizada do coração. Mas, basicamente, esse risco é influenciado pelo desenho das próteses, profundidade do novo implante, alinhamento comissural e índice de expansibilidade. Interessante ressaltar que atualmente vemos uma tendência no implante mais raso das próteses TAV, com o objetivo de evitar a necessidade de implante de marca-passo. No entanto, nessa posição mais elevada da prótese inicial, pode aumentar o risco de obstrução coronariana em um implante futuro de um novo dispositivo. Nesse contexto, técnicas de laceração do folheto como basílica podem ser utilizados em casos de risco mais elevado de obstrução coronariana. Outra técnica nesse sentido é o catedral, em que todo o folheto da prótese deteriorada é retirado por corte elétrico, inspirado na técnica do basílica. Embora possa oferecer uma configuração hemodinâmica, digamos, mais interessante, o catedral gera uma regurgitação aórtica volumosa, podendo ser capaz de instabilizar hemodinamicamente o paciente. Diversas análises de banco de dados mostram que o risco de impossibilidade de acesso coronariano após a realização de um TAV em TAV pode chegar a mais de 50% dos casos com implante de uma segunda prótese de mecanismo supraanular. Interessante ressaltar que atualmente não há uma recomendação formal de escolha de determinado dispositivo específico para realizar o TAV em TAV, devendo ser escolhido individualmente com relação aos riscos de complicação e características anatômicas de cada paciente, após extensa discussão em heart team especializado. Um detalhe a ser observado com muita atenção é o adequado dimensionamento de uma nova prótese que será implantada visando evitar a embolização. O fato de termos um dispositivo prévio ajuda na ancoragem, mas casos de subdimensionamento ou implante em profundidade inadequada, esse risco ainda existe. Atualmente, não existem dados robustos sobre o regime antiagregante dos pacientes submetidos ao TAV em TAV, mas baseado numa plausibilidade fisiopatológica em que sustenta a ideia de maior risco de formação de trombos, alguns serviços recomendam algo semelhante às próteses biológicas cirúrgicas, com o uso do AS contínuo e anticoagulação por 3 meses até uma possível endotelização das estruturas. Vale ressaltar que não há estudos sobre esse aspecto, sendo essa conduta meramente individualizada. Embora os casos de TAV em TAV estejam aumentando proporcionalmente e existe uma tendência a esse procedimento aumentar sua prevalência, atualmente temos um número ainda muito restrito de casos. Menos de 0,5% dos casos de implante de próteses aórticas transcatéter são relacionadas a um TAV em TAV nos maiores bancos de dados publicados até hoje. Aparentemente, os resultados clínicos são comparados aos pacientes que se submeteram à abordagem transcatéter e tinham risco cirúrgico considerado moderado. Vale ressaltar que, avaliando esses bancos de dados, é necessário separar dados dos casos de TAV em TAV que ocorreram dias após o implante da primeira prótese, pois provavelmente são casos de complicações específicos e, obviamente, têm desfechos bem diferentes. É importante ressaltar também que a população avaliada consistia em pacientes altamente selecionados, que, primeiro, sobreviveram ao segundo procedimento e que, segundo, foram considerados anatomicamente adequados para realizar o TAV em TAV. Não se sabe quantos pacientes morreram antes do procedimento pudesse ser tentado, também quantos foram recusados devido a preocupações anatômicas e quantos optaram por recusar a reintervenção por vontade própria. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.